vocês a respeito da carta de Paulo aos Romanos, né? A partir do capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: a humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo, mas se você pensa que está em nível mais elevado de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto você critica. Criticar os outros é uma forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros. Mas Deus não é enganado tão facilmente. Ele vê através da cortina de fumaça e o responsabiliza pelo que você faz. Ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que por ser um Deus tão bondoso, ele o deixaria livre de obrigações? É melhor pensar direito desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Então, na primeira parte aqui de Paulo, essa carta aos Romanos, ele diz que a humanidade está cada vez indo para o abismo, né? Eu quero só me deter um pouco nesse versículo e pensar com você. Quando você abre o jornal, quando você vê algum site na internet de notícias do Brasil e do mundo, quando você liga a sua televisão para assistir um jornal, o que você vê? O que a gente vê? A gente pode parar alguns minutos, alguns segundos para pensar o que a gente vê, como é que está a humanidade. Se a gente colocasse numa balança, tem mais coisas boas acontecendo ou mais coisas ruins acontecendo? Perceba que nessa versão que a gente faz aqui com a Aletheia, ele diz que Deus é bom, mas não é bobo. Eu particularmente gosto dessa versão para a gente conversar aqui na Aletheia, mas eu tenho outras bíblias com outras versões, né? Mas essa versão especificamente é de Eugene Peterson, a mensagem, uma linguagem contemporânea, né? Que eu penso que é interessante também para a gente falar no nosso sentido, nossa linguagem nos dias de hoje. Mas ali Paulo está enfatizando aos romanos assim: veja, vocês apontam o dedo, vocês só sabem apontar o dedo, só sabem ver o outro, mas Deus não se pode enganar. A gente pode enganar toda uma multidão de homens. A gente pode fazer bonito para tantos homens verem e enganá-los a todos. Mas ao Senhor, ninguém engana. E um pouquinho mais à frente, Paulo vai dizer assim: não há como escapar. Rejeitar a Deus ou fugir dele é como jogar lenha na fogueira. Então, na sequência do capítulo 2, Paulo vai continuar falando essas questões. Então, não tem como fugir do Senhor. Você pode levar a sua vida achando que Deus está cuidando de você, Deus me abençoa, mas na realidade você não está fazendo isso. Então a gente vê uma humanidade que está presa num sistema de religião, está presa num pensamento que se eu faço algo para um ser superior, ele vem e me abençoa. Se eu obedeço, ele me abençoa. Há um sistema de pensamento ocidental, mas não só ocidental, mas basicamente que funciona dessa forma. E aquilo que o Paulo está falando, de uma mudança radical de vida que ele mesmo sofreu e foi exemplo dessa transformação, é o que ele está nos dizendo. Ele está nos desafiando a mudar o nosso pensamento, a ter uma metanoia. Eu bato bastante nessa tecla de mudança, de pensamento e de ações. Porque quando a gente muda o nosso pensamento, a gente muda a nossa forma de agir. Então, o meu desafio, a minha oração e o meu desejo é que eu, assim como você, a gente, cada vez mais permita que Deus mude a nossa vida. Permita que Ele tome as rédeas da nossa vida, para que a gente possa continuar fazendo diferença no mundo, nesse mundo onde a humanidade, como ele diz, está indo cada vez mais para o abismo. Mas Deus ainda não perdeu a sua esperança na gente. Ele ainda tem fé na humanidade. Ele ainda acredita que possa haver uma mudança voltada para Ele. Que o povo possa se voltar para Ele. E não a falsos deuses ou objetos, ou fazer barganha. Fazer uma barganha com Deus. Como vou só finalizar dizendo aquilo que o Paulo estava falando ali, que Deus é bom, mas não é bobo. Então que a gente pense nisso, com seriedade. E
olhe para a nossa vida e não fique apontando dedos para os outros e olhando só os outros. Mas olhe para nós, olhamos para nós primeiro. Essa é a minha oração.